A noiva das estrelas, a mata era densa, antiga e tão silenciosa, que parecia guardar segredos enterrados, muito antes de qualquer povo pisar naquela terra. O cheiro de folhas úmidas pairava no ar, e a luz do sol se infiltrava por entre as copas, como fios dourados. Era por ali que Elias, um jovem de aparência tranquila, olhos castanhos profundos e cabelos negros desgrenhados, costumava caminhar para espairecer. Gostava da solidão da floresta. Ela o fazia sentir que o mundo era maior do que suas preocupações. Naquele final de tarde, porém, havia algo diferente. O vento estava parado demais, os pássaros calados demais, o silêncio intenso demais. Elias sentiu um arrepio subir pela espinha, como se a mata estivesse aguardando algo. E então aconteceu. Um estrondo abafado, como se o céu tivesse se rompido por dentro, ecoou pelo ar. Elias se virou instintivamente. O som era estranho. Não era trovão, não era avião, não era nada que pertencesse àquele mundo. O chão vibrou sob seus pés, e os galhos das árvores começaram a estremecer com um brilho metálico que se espalhava pelo topo das copas. Quando Elias ergueu o olhar, seu coração quase parou. Um enorme disco voador, maior que qualquer casa que ele já vira, descia lentamente entre as árvores. Era prateado, emitia uma luz azulada por baixo e parecia dobrar o ar ao seu redor. Não produzia vento. Era como se simplesmente flutuasse, contrariando todas as leis da natureza. Elias deu um passo para trás. Depois outro. O instinto tomou conta. Ele correu. Como jamais havia corrido na vida, os galhos batiam em seu rosto, folhas se prendiam ao cabelo. Mas ele não olhava para trás. O som que vinha da nave agora era suave, quase hipnótico, como um canto mecânico. Mas algo mais surgiu. Um sussurro no ar. Um farfalhar, que não era vento. Uma luz forte iluminou o chão à sua frente. Elias tropeçou e caiu, deslizando por entre raízes e terra. Tentou levantar, mas algo se movia atrás dele. Ele ouviu passos. Passos leves, rápidos, tão silenciosos, que pareciam vir de alguém que flutuava mais do que caminhava. E então, ela surgiu, uma figura humanoide, alta e ágil, envolta por um traje cintilante que se moldava ao corpo. A pele era azul clara, quase translúcida, os olhos grandes e prateados, sem pupilas. Os cabelos? Sim, ela tinha cabelos. Eram longos, brancos como luz. Elias mal respirou. A criatura o observou por um momento. Seus olhos refletiam a luz da nave como espelhos. Um som suave escapou de seus lábios. Algo entre um canto e um comando. Elias tentou rastejar para trás, mas antes que pudesse reagir, ela estendeu a mão. Um feixe de luz fina, quase invisível, saiu de seus dedos. O corpo de Elias relaxou instantaneamente. Os músculos perderam força, e tudo se apagou. Quando abriu os olhos novamente, Elias estava deitado em uma superfície metálica, que pulsava suavemente, como se estivesse viva. A sala era branca, arredondada, sem cantos, com luz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tentou se mover, mas estava preso por uma espécie de fita luminosa que segurava seus pulsos. Você está despertando, disse uma voz feminina. Elias virou o rosto. Era a alienígena que o capturara. Ela se aproximou com movimentos suaves, quase dançantes. Seus olhos prateados piscavam lentamente, como se analisassem cada detalhe dele. O que você quer? Elias conseguiu perguntar, a voz fraca. Meu nome é Litara, guardiã da linhagem de Varon, menos respondeu ela, numa voz surpreendentemente suave. E você foi escolhido. Escolhido? Para quê? Ela inclinou a cabeça, como se não entendesse por que ele ainda não havia compreendido. Para ser meu consorte. O coração de Elias disparou. O quê? Eu não posso. Eu não sou daqui. Eu nem sei quem você é. Litara aproximou-se mais, seus olhos brilhando. Eu sei quem você é. Observamos sua espécie há séculos. Procuramos alguém com a energia certa, o padrão mental, compatível,
E você? Ela tocou suavemente o peito de Elias com a ponta dos dedos. Possui aquilo que nossa linhagem precisa. Elias sentiu o toque como uma onda quente atravessando seu corpo. Eu não quero isso. Eu não pedi por isso. Na minha cultura menos, ela interrompeu menos. A escolha não depende do desejo individual, mas da necessidade do clã. E meu clã precisa de você. A luz que prendia os pulsos de Elias desapareceu. Ele se sentou, ainda atordoado, olhando ao redor. Não havia portas, janelas, nada. Apenas a sensação de que aquela nave estava viva. Por quê? Insistiu Elias, mais calmo, mas ainda desesperado. Litara respirou fundo, um gesto quase humano, porque minha espécie está desaparecendo. Nossa capacidade de gerar vida está se esgotando. Precisamos unir nossas linhas genéticas a outra espécie para sobreviver. Escolhemos a sua, e você é compatível comigo. Elias ficou em silêncio por um instante. Era demais para processar. Abduzido, preso em uma nave, prometido a uma alienígena. Nada fazia sentido. E mesmo assim, era real. Isso não é justo, menos, murmurou ele. Eu tinha uma vida, uma família, sonhos. Eu não quero tomar nada de você, disse Litara, aproximando-se com expressão que parecia pesarosa. Mas preciso que você compreenda a importância disso. Elias respirou fundo, tentando controlar o pânico. Pelo menos me mostre onde eu estou. Me dê alguma liberdade. Litara hesitou. Depois, tocou o próprio peito. A sala mudou. As paredes ficaram transparentes, revelando o espaço. Elias se levantou devagar, hipnotizado. Estrelas infinitas, nebulosas coloridas, a pequena terra ao longe, um ponto azul entre milhões. Ele caiu sentado, emocionado e apavorado ao mesmo tempo. Você me tirou do meu mundo, sussurrou ele. Não, respondeu ela suavemente. Eu o levei para além dele. Os dias seguintes foram estranhos. Litara não o tratava como um prisioneiro. Ele caminhava livre pela nave, que era enorme, cheia de salas. Viva os jardins flutuantes, cristais sonoros, tudo era ao mesmo tempo tecnológico e orgânico. A nave parecia respirar. Litara sempre o acompanhava. Às vezes falava sobre sua cultura. Outras vezes, apenas observava em silêncio, como se ainda estivesse estudando Elias. Ele percebeu que, apesar da imposição inicial, ela não era cruel. Era apenas diferente, moldada por uma lógica que não era humana. Elias aos poucos deixava de sentir medo. A curiosidade tomava espaço. Um dia, enquanto caminhavam por um corredor de paredes pulsantes, ele perguntou: esse casamento, como funciona entre vocês? Litara parou por um instante, como se a pergunta fosse profunda demais. Não é como entre humanos. Entre nós, casamento é fusão, é compartilhamento de energia vital, de memórias, de propósito. Quando dois se unem, tornam-se parte da linhagem de um só clã. Tudo se mistura. Tudo se conecta. Elias engoliu seco. Isso mata quem se une? Ela sorriu levemente. Um sorriso sutil, quase imperceptível. Não, mas transforma. Nada permanece igual depois. Elias caminhou em silêncio por um tempo. A ideia de perder sua identidade, sua humanidade, o assustava mais do que qualquer coisa. Mas havia outra pergunta que ele precisava fazer. E se eu disser não? Litara o encarou por longos segundos. Seus olhos prateados refletiam a luz da nave, como dois sóis. Você é livre para dizer não, respondeu ela, finalmente. Mas minha espécie não sobreviverá sem a união. E sua voz suavizou. Eu não sobreviverei. Elias sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez, percebeu que por trás de toda a postura alienígena havia algo semelhante à tristeza. Naquela noite, se é que havia noites no espaço, Elias não conseguiu dormir. Caminhou até a sala transparente onde podia ver as estrelas e ficou ali longos minutos, pensando. Ele pensou em sua vida na Terra, nas pessoas que amava, nos sonhos que tinha.
E pensou também em Litara menos imponente, estranha, mas ao mesmo tempo, vulnerável. Ela apareceu silenciosamente ao lado dele. Você está sofrendo, disse ela. Estou pensando menos. Corrigiu Elias. Pensar também pode ser sofrer. Ele riu. Um riso amargo. Vocês observam humanos há séculos, não é? Sim. Então sabem que não somos feitos para decisões fáceis. Litara se aproximou mais. Elias sentiu o calor que emanava dela, menos um calor diferente, quase magnético. Eu não quero que você abandone quem é, disse ela, com uma sinceridade que o desarmou. Quero que traga sua essência para o meu clã. A beleza em você. Força. Algo que minha espécie perdeu há muito tempo. Elias a olhou. Pela primeira vez, viu humanidade nela, e talvez fosse isso que o fez tomar sua decisão. Litara menos, disse ele, com voz firme. Eu aceito. Ela fechou os olhos lentamente, como se absorvesse cada palavra. Você não precisa decidir por pena. Menos, respondeu ela. Não é pena menos. Elias disse. Talvez seja destino. Eu não acredito nessas coisas. Mas talvez tudo isso tenha acontecido por algum motivo. E eu não quero viver preso entre dois mundos se estou aqui. Que eu viva plenamente aqui. Litara tocou o rosto dele. E pela primeira vez, Elias percebeu que o toque dela tremia. Então, prepare-se, disse ela. A união acontecerá ao nascer da próxima estrela. O ritual foi diferente de tudo que Elias poderia imaginar. Eles estavam em uma câmara circular, rodeada de cristais luminosos, que vibravam lentamente. Quando Litara se aproximou, os cristais começaram a brilhar em azul e dourado. A partir deste momento, disse ela, menos nossas memórias se tocarão. Ela colocou as mãos sobre as têmporas de Elias. Um calor suave se espalhou. Ele viu flashes, lembranças de mundos distantes, batalhas antigas, cidades flutuando no vazio. E ela viu as dele, menos a infância. A mãe sorrindo na porta de casa, os amigos, as paisagens simples e belas da terra. Era como se duas almas se olhassem pela primeira vez. Quando tudo terminou, Elias ofegava Litara também. E havia algo novo entre eles. Um vínculo invisível, profundo, inexplicável. Agora somos ligados, disse ela. Elias segurou sua mão. Não sei o futuro reserva, mas estou com você. Ela sorriu. Dessa vez, um sorriso pleno. A nave continuou sua jornada pelo universo. E Elias, agora parte de uma cultura desconhecida, descobriu que o amor, menos mesmo o mais improvável, pode nascer nos cantos mais inesperados do cosmos. E assim, o jovem, que caminhava sozinho pela floresta, tornou-se consorte de uma alienígena, guardião de uma nova linhagem e viajante de estrelas que nenhum humano jamais sonhou alcançar. E sua história, a história do homem que se tornou marido de uma extraterrestre, seria contada entre estrelas por gerações.